muito tem feito por nós, né, neste ano de 2025, e acredito que, como igreja, nós temos muito o que agradecer a Deus, muito o que agradecer ao nosso Senhor. É tempo de reflexão, de meditação e de retrospectiva, né, naquilo que fizemos, naquilo que o Senhor também fez por nós. E eu gostaria de instigar a você a pensar nisso, nesta mensagem, um sentimento de gratidão, um sentimento de agradecimento ao Senhor naquilo que Ele fez na sua vida. Eu tenho a certeza que algo foi feito. Se você esperou tanto e o Senhor fez na sua vida. Hoje nós nos reunimos não apenas para compartilhar, né, o alimento que nós vamos logo ter. Eu acredito que será maravilhoso, que vai alimentar o nosso corpo, mas também a mensagem é importante para alimentar o nosso espírito, né? Nossa alma, aquilo que se faz necessário também como cristãos. Hoje nós nos reunimos juntos, né, em volta de uma mesa para termos comunhão, para nos lembrarmos de algumas coisas, trazer em nossa memória algumas coisas muito importantes, com um sentimento de agradecimento, com esperança. E estamos chegando ao fim, né, irmãos, de mais um ano. São 12 meses que se passaram do ano de 2025. E quando olhamos para trás, nós vemos uma história escrita pela mão do Senhor, né? Porque Ele desenhou a nossa história até aqui. E por fé nós acreditamos no cuidado dEle. E olhando para trás com gratidão, a palavra de Deus diz, em 1 Samuel, no capítulo 7, o seguinte: Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Amém. Em um momento, o profeta encontra ali uma forma de agradecer a Deus por tudo que Ele já tinha feito por ele, pelo povo. Assim como nós também precisamos crer que o Senhor nos ajudou até aqui, como igreja dele. Irmãos, se hoje nós estamos aqui, é porque o Senhor nos sustentou. Não foi a força do nosso braço. Não foram as circunstâncias, eu acredito também que não foi a sorte, mas tenha a fé e a certeza de que Deus tem cuidado de mim e de você, da igreja dele, de nossos lares, dos nossos trabalhos. Jesus, o bom pastor, tem cuidado de nós. Ele jamais nos abandona e nunca nos abandonou. E levando esse raciocínio nessa retrospectiva de mais um ano, de forma bem reflexiva, gostaria que você pensasse, né, quantas lutas nós enfrentamos esse ano, não é mesmo? Quantas batalhas difíceis, quantas orações nós fizemos em lágrimas, quantas portas que pareciam ser fechadas que se abriram, quantas outras o Senhor Deus também fechou porque Ele sabe de todas as coisas e tem cuidado e nos guardado. Neste ano inteiro, irmãos, saiba, Jesus esteve comigo e esteve com você. Amém. Mesmo quando nós não percebemos, não é verdade? Às vezes na correria do trabalho, muitas responsabilidades, muitos afazeres, muitas coisas durante todo o dia. A gente sai cedo, volta à noite, é estudo, é trabalho, é tanta coisa ao nosso redor, e daqui a pouco a gente se esquece de Deus. Isso toma o nosso coração, isso toma o nosso consciente, e então a gente começa a fazer as coisas no automático. Mas saiba, ainda que nós não percebemos, Deus estava ali. Deus estava cuidando de nós. Mesmo quando nós não percebemos, Deus estava cuidando de cada passo nosso. O Senhor Jesus, o bom pastor, Ele mesmo declara em João 10, dizendo o seguinte: Eu sou o bom pastor. E a palavra continua dizendo: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
Jesus estava cuidando das suas ovelhas, do seu aprisco, da igreja. Amém? Tudo que vivemos, vencemos, aprendemos, foi porque o bom pastor, irmãos, não nos abandonou. Ele estava lá por nós. E mesmo quando nós atravessamos vales escuros, dias difíceis, parece que as circunstâncias que nos cercam não são favoráveis, ainda assim, Ele estava ali. E saber reconhecer e agradecer por tudo que Ele fez e faz por nós é importante nesse momento de reflexão, naquilo que o Senhor fez por nós todos os dias de nossas vidas. Se chegamos até aqui, irmãos, não foi por nossos méritos, mas foi porque o Senhor Jesus, o bom pastor, nos guiou com amor, nos guardou com a graça e nos sustentou com a sua misericórdia. Amém? Também é tempo de memória, de lembrarmos dos que partiram também. Hoje, com carinho, nós lembramos os que terminaram a sua corrida, a sua jornada. Sentimos saudades, choramos, mas não como quem não tem esperança. Sabe por quê? Sabemos que a morte, ela não tem a última palavra sobre nós, mas Jesus Cristo sim. Ele sim tem a última palavra a meu respeito e a seu respeito. Jesus prometeu algo precioso para mim e para você. João capítulo 11, verso 25, diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus nos prometeu a vida eterna. Amém? Amém. E nós precisamos agradecer também por nós que estamos aqui, que perseveraram, que permaneceram firmes, que não desistiram, se dedicaram no serviço ao reino. Muitos aqui entre nós atravessaram dores que ninguém vê, que ninguém viu ou ouviu ou contou. Muitos oraram em silêncio, sofreram em silêncio, mas permaneceram firmes. Permaneceram firmes. E nós somos gratos ao Senhor mais uma vez, porque Ele nos ajudou a permanecer firmes, firmado nele. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, porque Deus, veja isso, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que evidenciaste para com o seu nome. Eu gostaria que você meditasse nisso, naquilo que você fez também em favor do reino, em favor da igreja, no trabalho ao Senhor. Ele não esqueceu disso. Deus vê você, irmão. Cada culto que você participou, cada oração que você fez, cada oferta, cada abraço, cada gesto singelo, cada irmão que você visitou que estava enfermo. Talvez você tenha ajudado com um alimento a uma pessoa, ou de forma financeira, você ajudou com uma palavra de ensinamento, de exortação. Você serviu a Deus, serviu ao seu irmão, e saiba, Deus vê você. Deus registrou tudo. Não passamos ilesos por este ano, irmãos, mas passamos vitoriosos em Cristo, e Cristo é a nossa vitória, porque Ele fez tudo por mim e por você, e por esse motivo nós deveremos ser gratos, eternamente gratos, porque sem Jesus nós não teríamos chegado até aqui. Hoje nossa mesa está posta, nos assentamos ao redor dela, mas o que enche nesse momento não é a comida, é a gratidão a Deus, é aquilo que Ele fala ao nosso coração. Nós precisamos ser eternamente gratos pelo nosso Senhor. Cada um aqui está firme na presença de Deus, mesmo com lágrimas, mesmo com lutas, mesmo com batalhas, mesmo no meio das adversidades. Ainda assim, Deus
viu cada passo seu. E eu tenho um outro texto que separei aqui para você, onde o Senhor nos encoraja. E atentamente ouça as palavras do Senhor, dizendo: mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15 diz isso. Mantenham-se firmes, irmãos. Se você deseja ouvir uma palavra que de fato vai te ajudar, debruce na Bíblia, na palavra de Deus, e ouça: mantenham-se firmes. Não desista, caminhe firme em sua fé, em sua jornada, em Cristo. Não desanime. Muitas coisas nos cercam que faz com que a gente perca as forças às vezes. Vem o desânimo, as circunstâncias parecem nos derrubar de alguma forma, mas eu chego a você nesta manhã tão maravilhosa que o Senhor nos preparou para dizer: mantenham-se firmes, porque vocês são testemunhas vivas de que a graça de Jesus é suficiente. Vocês permaneceram nele. Um outro ponto muito importante que eu gostaria de trazer nessa reflexão, nessa meditação, que nos leva a fazer uma análise do que fizemos como igreja, é a respeito da unidade, né? Porque se nós perseveramos, se nós permanecemos firmes, nós permanecemos unidos. À medida que o ano termina, Deus nos lembra de algo precioso. Se chegamos até aqui, nós chegamos juntos. Sabe por quê? Nenhuma igreja cresce isolada. Nenhum irmão caminha sozinho. Não existe igreja com um membro, mas vários membros fazem uma igreja. E todos nós temos uma importância no corpo. Saiba, você tem importância no corpo. O Senhor nos lembra em Salmo 133 o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, unidos. Isso é unidade. O que nós estamos fazendo aqui hoje é unidade. Unidade também, irmãos, não é ausência de diferenças, porque muitas vezes nós discordamos um do outro, né? Não temos a mesma opinião, isso é fato, mas também unidade é a presença de amor. E o próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 13 o seguinte: quer saber de uma evidência? Presta atenção nesse texto. João 13, 35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quer ser um discípulo de Jesus? Ame o seu irmão, ame a sua irmã, ame a igreja. Amém? Que esta mesa de hoje seja mais do que um almoço fraterno comum, né? Mas que seja símbolo de reconciliação, de perdão, de cumplicidade espiritual, de amor, de fé, crendo que uma mesa maior do que essa está sendo preparada para nós, onde estaremos na presença do Rei. Jesus orou assim, João 17: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também, todos nós, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, quando a igreja permanece unida, Jesus é visto no meio dela. É um dos maiores testemunhos que nós como igreja podemos dar: a unidade. E se nós chegamos até aqui, 2025, 12 meses se passaram, é porque o Senhor nos manteve firmes nele. E hoje nós celebramos essa unidade, né? Porque ela não é obra humana, mas fruto do Espírito de Deus, que conduz a igreja, caminhando para um novo ano, se assim o Senhor nos permitir, com esperança, com fé,
Nós estamos próximos do Natal, uma data celebrada no mundo todo, a época em que lembramos que o Supremo Pastor desceu do céu e se fez homem por nós. Lucas registra para nós que um menino nasceu na cidade de Davi, o Salvador, chamado Jesus, o Cristo, o Senhor. De forma humilde, uma manjedoura, ali estava uma das maiores notícias que aquelas pessoas poderiam ter recebido na vida. Aqueles que esperavam o Messias tinham recebido a notícia que ele chegou. Jesus nasceu. E esse menino cresce, vive um ministério exemplar para todos nós. Ele sobe à cruz e ele morre a morte que nós merecíamos. E então esse menino se torna o nosso cordeiro, né? O pastor se tornou cordeiro. O rei se tornou servo. O eterno se fez criança. E tudo isso, irmãos, por mim e por você. Amém? Amém. Natal é lembrança de que nunca estivemos e jamais estaremos sozinhos. Porque o Senhor Jesus, o bom pastor, deu a vida pelas suas ovelhas. Estamos terminando um ano, mas estamos começando um novo capítulo, um novo dia. E Deus está nos chamando a avançar. E eu digo a você, irmãos, tende bom ânimo. A promessa de Deus para nós continua viva. Isaías 41 vai dizer o seguinte, para mim e para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E eu repito essas palavras para você. Irmão, não tenha medo. Jesus está contigo. Amém? Não te assombres, porque o Senhor Deus cuida de você. Ele te fortalece, Ele te ajuda. Hoje, amanhã e no próximo ano, todos os dias da nossa vida. Sabe por quê? Lamentações 3 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada dia, a cada manhã. O Senhor é misericordioso, Ele nos ama. E a palavra conclui dizendo: grande é a tua fidelidade. Se Deus foi fiel até hoje, irmãos, continuará sendo amanhã e todos os nossos dias. Caminhando juntos para um novo ano, com fé e com confiança. Não chegamos ao fim de mais um ano fracos, mas fortalecidos em Cristo. Chegamos mais testemunhas desta fidelidade de Deus. Hoje, nesta mesa fraterna, nós podemos dizer com força, aí no seu lugar, no seu coração, nos seus pensamentos: o Senhor foi o meu pastor neste ano. Ele cuidou de mim. Ele nos guardou. Ele me corrigiu. Ele me carregou. Ele me alimentou. Ele me vestiu. Ele me deu de comer, de beber. Ele colocou um teto sobre a minha cabeça. Agradeça, irmão, aí no seu lugar, aquilo que o Senhor fez por você. Eu tenho certeza de que algo foi feito na sua vida que você pode agradecer a Deus. Porque Ele nos amou. E Ele continuará comigo e com você todos os nossos dias da nossa vida. Essa é a promessa de Jesus. Mateus 28 diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias, até o fim, até o último fôlego, até a eternidade. E com essa promessa no coração, caminhamos confiantes. E hoje, como igreja, nós podemos dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pelo que vivemos. Obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou na minha vida, para me ensinar, para me corrigir, para me ajudar. Agradecer ao Senhor por tudo que nós vivemos e por tudo que ainda nós viveremos. Agradecer ao Senhor que nos sustenta, que nos consola, que nos conduz. Nós possamos de alguma forma agradecer ao Senhor. E concluo dizendo:
que o nosso coração repita as palavras em Filipenses, capítulo 1. Aquele que começou a boa obra em vós, em você, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Amém? Amém. Porque esta é a promessa. Jesus morreu a morte que nós merecíamos para nos dar a vida que nós não merecemos. E isso é graça. E crendo nesta palavra, nós seguimos firmes para um novo ano, se assim for, da vontade dele. Vivendo por ele, dedicados e empenhados a gastar as nossas vidas por amor a Jesus. E eu gostaria que os irmãos meditassem e fizessem uma reflexão nesta mensagem, fortalecidos na palavra de Deus, para a honra e glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos. Eu vou passar o microfone agora para o nosso irmão Vicente, que vai reger mais alguns hinos. Depois o Alex vai fazer aqui, falar para vocês o decorrer do nosso